Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com a nossa edição do dia 3 de fevereiro, primeiro dia aí, dia útil, né, de fevereiro, tivemos o final de semana, mas a gente começa fevereiro trazendo informações ao longo do dia e agora a gente vai trazer a previsão do tempo, entender como que foi ali o mês de janeiro e já trazer aí as primeiras informações para fevereiro. Eu estou aqui com o Lanzwerks Júnior. Lanzwerks, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia, Erickson. Bom dia, pessoal. Vamos passar aqui como foi a chuva ao longo de janeiro. Vamos dar uma olhadinha para os próximos períodos, o que vem aí de chuva, de temperatura. Bom, Lanzwerks, janeiro foi um mês bem longo, né? Não só de tempo, mas como de sensação também. Parece que teve 60 dias o mês. E o que a gente mostra desses acumulados de janeiro? Janeiro foi muito promissor em termos de chuva, atuações de zona de convergência. Então, ela acabou promovendo mais chuvas em toda essa região mais centro-norte do Brasil. É claro, aqui no mapa da esquerda a gente viu acumulada a quantidade de chuva que aconteceu no mês de modo geral. Eu gosto mais de analisar esse da direita, que mostra onde choveu acima ou abaixo da média do período. A gente vê bem essa área dessa linha que eu coloquei, né? Da vermelha ali, acima dela, colocando chuvas acima da média, de modo padrão, assim, né, geral, embora algumas áreas, é claro, fica ali, né, abaixo da média. O contrário aconteceu no centro ou sul do Brasil, então pegando ali a região sul, Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo, embora tenha chovido muito em São Paulo nos últimos dias, como eu já havia trazido aqui no início da semana passada, que a gente passaria por uma zona de convergência. Isso levou, de fato, muita chuva para São Paulo, mas ainda assim, muitas áreas acabou fechando abaixo da média. E aí acaba que também em áreas, a gente via muitas cidades metropolitanas do Nordeste, do litoral, registrando acumulados aí elevados, promovendo alagamento, né? Rio Grande do Norte, mostrando, por exemplo, a situação de várias áreas tendo esses alagamentos, a ZECIT bastante ativa nesse período, a gente vai falar um pouquinho disso também. Quando a gente for olhar agora nos mapas do que tem daqui para frente, de hoje para frente, como vai estar essa atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, a zona de convergência intertropical. Então, existe muita chuva que esses sistemas meteorológicos vão promover. Estamos ainda sobre a atuação, olhando para o Brasil Central, da zona de convergência do Atlântico Sul, começando já ali a desconfigurar, a perder força, mas tanto a Marinha quanto o IMET, ainda nas suas cartas sinóticas de hoje de manhã, continuam colocando esse cenário como ativo, que é essa condição que vemos, deixa eu colocar aqui no mapa anterior, dia 3, esse cenário aqui, já desenhava para vocês semana passada, né? É toda essa área de atuação, então reflete o que fica sendo as ACAS, e aqui ao norte é a outra zona de convergência, essa a intertropical. Olha como tem acumulados elevados atuando próximo ali da costa dos estados, desde o Ceará, desde o Maranhão, pega mais o Maranhão, Pará e Amapá. Então tem muita chuva para acontecer nessa parte do litoral. Quando a gente for falar dos destaques, acaba que eu sempre gosto de trazer o que mais chama atenção para a semana. Vai ter tanto questão de chuvas com acumulados elevados, áreas com dificuldade de chuva e temperatura muito elevada também, que a gente vai ver o Rio Grande do Sul, mais uma vez, aí, com dificuldades de firmar a chuva, só aquelas chuvas que são mais passageiras, vai fomentar, claro, o aumento da temperatura. A gente fala disso mais lá no final. Então, até hoje, chama atenção essa distribuição de chuva atuando mais pelo Brasil Central por conta das ACAS. Amanhã a gente ainda vê esse mesmo desenho, né? Pega desde lá do oceano, todo esse corredor, a gente chama corredor de umidade, que acaba fomentando muito a ocorrência de nebulosidade. Então forma muitas nuvens nessa área, porque tem calor, tem umidade, acaba também tendo instabilidade. Então toda essa formação da área das ACAS fica muito favorável, propícia a receber chuva. Então, amanhã, dia 4, toda essa região aqui, e depois, se tiver algum internauta olhando, que estiver nessa região, a gente dá uma conversada mais para olhar na previsão de forma localizada para a região dele. Vou passando aqui para os próximos dias, estão avançando para quarta-feira, ainda tem esse desenho
das ACAS, e acaba que assim a gente foca bastante nele porque ele distribui chuva para boa parte do Brasil. Mas a gente já vê, Erickson, que algumas áreas aqui, ó, sul do Pará, parte do Mato Piba, até Mato Grosso e Goiás, começa a perder força. Então é muito provável que a partir de quarta a gente já pare de falar de zona de convergência do Atlântico Sul, porque vai se desconfigurar os sistemas que de fato promovem a chuva, ou seja, toda a circulação da atmosfera que faz esse fenômeno se estabelecer vai passar a se desconfigurar, embora ainda vai existir chuvas atuando em boa parte do Brasil. Lá no norte do país e no nordeste, mais um dia lá com a atuação das ECIT adentrando, atuando bem no cenário ali, pegando o interior do Nordeste. Lembro que sempre tem um participante que atua aqui com a gente, que pergunta as condições de chuva, que pega a porção mais aqui do interior. Então tem condição boa de chuva aqui para quarta, quinta. Então, outra zona de convergência atuando, saindo de cena mais a questão de Zacas, as ECIT ficando fora, as ECIT entrando, quer dizer, e as Zacas ficando fora. Embora a gente veja aqui que no dia 6 continua tendo toda uma área alongada, vou chamar dessa maneira, com áreas podendo correr chuva. E aqui é o primeiro dia em que o Rio Grande do Sul vai passar a ter um cenário mais favorável. A chuva vai um pouco mais para a porção sul do Brasil, e nessa região aqui passa a ficar mais de céu aberto. É claro que aí nessas áreas que está aqui um tom mais acinzentado, é reflexo de chuvas mais de forma isolada, por conta do calor, pega a parte de instabilidade, mas a porção mais forte de chuva mesmo está nessa primeira área que eu desenhei aqui. Indo aí já para o final da semana, se mantém esse cenário que eu mencionei, né, de céu mais aberto, condições de não haver chuva, né, tempo seco para essa área, mas ainda continua tendo toda uma região aqui e vai ter uma área, Erickson, que sempre vai estar mais favorecida com essa atuação aqui, que vai estar na parte do destaque, quando a gente for ver ali no acumulado de chuva de 10 dias, além do cenário de chuva abrangendo mais uma vez a porção norte, nordeste do Brasil, a atuação das ECIT adentrando mais o continente, levando chuva ali principalmente para o Maranhão. Chegando aqui, adentrando mais agora no final de semana, dia 8, condição, embora a gente vê aqui, né, eu vou pegar toda essa parte aqui, que está se referindo mais a chuvas isoladas. Então, ele passa a ter chuva, sai daquele cenário de céu mais aberto, sem chuva, tem localizada. E veja, Erickson, que quando a gente estava no dia anterior, no dia 6, depois veio aqui para o dia 7, no slide anterior, agora aqui no dia 7, as chuvas no Rio Grande do Sul foram muito passageiras, aquilo que eu mencionei. Então, aqui pega um pouquinho agora só dessa porção mais norte do estado, e depois, no dia 8, vai indo mais a norte, deixando o estado com pouca formação de nebulosidade. Um olhar especial aqui para o colega produtor no Rio Grande do Sul, que está mais difícil produzi-la para ele, a questão de ter frequência de chuva, para a água de fato infiltrar no solo e a planta, né, toda a cultura se desenvolver de forma mais saudável. Quem está tendo um maior favorecimento para essa frequência e volume é áreas aqui entre Rondônia, Mato Grosso e áreas do Mato Grosso do Sul, São Paulo. Nessas áreas que está mais frequente, tendo volumes mais significativos. Avançando aqui para o dia 9 e para o dia 10, reforçando a atuação aqui então da CECIT, eu vou pegar toda essa porção aqui, que acaba se referindo mais a esse cenário. Olha como que, claro, a chuva atuando muito aqui no oceano, mas a gente olha também, claro, a atuação dela atingindo aqui no território brasileiro, como que ela está levando dias frequentes com chuva. É claro, a gente está no período de atuação dela, de fato, indo mais ao sul e atuando nesses estados, vai continuar com chuva frequente e tempo nublado por lá. Então, a possibilidade de haver ainda mais alagamentos por conta dessa frequência e em algumas áreas tendo volume mais elevados por conta das ECIT, esse cenário ainda continua. E a gente ainda vê, Erickson, que essa região aqui, que vai ser um dos destaques, vai ficando sempre mais seca. No centro-oeste, pega a parte aqui também de Rondônia, segue essa frequência de chuvas mais favoráveis. Dentro dos próximos 10 dias, das áreas mais favoráveis de chuva, está nessa região aqui que eu desenhei.
enquanto o centro ou sul do Brasil ele com tempo mais aberto, chuvas mais isoladas, Rio Grande do Sul mais um dia aí com tempo aberto. Quando a gente for para o mapa da frente do dia 10, não será diferente o cenário, assim como nessa região aqui, regiões com maior dificuldade para ter chuva. É claro que a gente já não está falando mais de atuação de zona de convergência do Atlântico Sul, embora a gente veja que a gente consegue ver essa área aqui de atuação, mas aí já não, os sistemas meteorológicos que configuram de fato o sistema, pelo menos por enquanto, ainda não estão sendo, não estão ativos. Então tem chuva nessas áreas, mas acaba não é esse fenômeno que vai atuar propriamente dito. Enquanto isso, lá na porção norte e nordeste do Brasil, seguimos forte com a atuação da ZCIT. Chegando aqui quase próximo ao final dos 10 dias do acumulado de chuva, segue ainda essa divisão entre essa região aqui, de modo geral, e o sul do Brasil mais seco, e essa porção aqui do Brasil com maior frequência, condição de chuva em praticamente todo dia. É claro, aqui uma atenção mais especial para o produtor que está pensando na parte da logística, seja interna em termos de trabalhos de campo para fazer a parte da colheita, estoque, armazenagem e também a parte de transporte, uma vez que as estradas tendem a ficar bem mais encharcadas nessas áreas. A gente reforça isso lá na área dos destaques, e aqui é um momento em que a ZCIT ela dá um pouco de trégua, que ela acaba atuando um pouco mais no oceano, claro que chega ali próximo da costa também, mas na área que entra mais aqui no interior da região, nordeste, norte, já fica um pouco tempo mais aberto. Indo para o dia 12, estamos aqui já falando da semana que vem, lembra que eu mencionei lá, começando aqui, né, pelo sul do Brasil, aquelas chuvas que vão ficando mais frequentes, então aqui tem a cara de uma frente fria passando, com base no que está sendo colocado no mapa de chuva, parecendo ser um ciclone bem rápido, bem mais distante ali da costa, já em alto mar, embora uma cara de ser uma frente fria bem passageira mesmo. E aqui volta a ter distribuídas nessa porção mais central do Brasil, que pega Goiás, Triângulo Mineiro, Minas. Já tínhamos uns dias aí que a chuva estava mais espalhada nessa região. Segue ainda, mais uma vez, fraco de chuva para essas áreas. Então, depois, se o pessoal tiver alguma dúvida, quiser saber de forma pontual a previsão para sua área, a gente dá um zoom, acompanha aqui mais no detalhe. E aí, então, isso finaliza os 10 dias de previsão, e aqui a gente começa a falar da parte dos destaques, que é, bom, por conta da atuação das ACAS, toda essa porção aqui no Brasil mais favorável em termos de volume, então está bastante significativo, então o destaque de bastante chuva ficando para essa região que eu desenhei, e também para todo esse cenário aqui, claro, estou desenhando de vermelho sobre o vermelho, pode ser que não fique tão bem fácil de identificar, mas toda a atuação da parte da ZCIT, também promovendo chuvas para toda a parte ali do metade norte do Maranhão, do Piauí, chuvas significativas, acumulados elevados, podendo ocorrer por ali também. Isso na primeira pêntada, nos primeiros 5 dias. Já do dia 8 ao dia 12, é claro, a ZCIT vai continuar atuando bem forte ali, pegando os estados desde do Rio Grande do Norte, mais ou menos, até no Amapá. Então tem bastante chuva para atuar ali também. Só que a gente vê que toda essa região aqui da Amazônia, Acre, Rondônia, tem bastante chuva também nesses 5 dias aí, né? Do dia 8 ao dia 12. Tem também a continuidade de chuvas atuando aqui, mas de forma mais irregular. E aí, para falar dessa irregularidade, onde vai ficar mais ruim de chuva, eu vou passar para o mapa do acumulado dos próximos 10 dias. É claro, toda aquela área que tem bastante chuva lá na ZCIT e aqui das ACAS, não vou reforçar, isso já está a parte ali dos destaques com muita chuva. E onde que é o outro destaque, Erickson? É essa porção aqui, ó, entre o norte de Minas Gerais e Bahia, pega ali próximo, né, de Chapada Diamantina, mais ruim de chuva. Vai ter chuva pegando aqui eu vou contribuir com o pessoal que está acompanhando do celular, pegando o oeste da Bahia, mas é de um modo mais fraco. Tanto ali quanto na região mais sul do Piauí, tem chuva, mas fica fraco. Região de Unai, próximo aqui, né, do Distrito Federal, então esse noroeste de Minas também vai ficar com chuva mais falhada.
E claro, no Rio Grande do Sul, colega gaúcho, que vai ter ali um primeiro momento de chuva chegando nesse final de semana e aquela outra passagem da frente fria bem rápida na semana que vem, mas regiões aqui, mais desde Erechim, toda essa região aqui na Santa Rosa, vai ficando mais ruim de chuva, principalmente nessa porção aqui. E aqui eu posso já emendar para falar, Erickson, da temperatura que vai ser mais difícil se manter num patamar que não judie tanto, digamos assim, das culturas ou mesmo da população que reside nessas áreas. Eu vou trocar aqui a tela para colocar justamente esse mapa de temperatura que a gente vê. Eu vou passando aqui para a gente ter noção de mais ou menos qual a temperatura máxima que pode chegar ali no período da tarde, quando fica mais quente. No dia de hoje, a gente já vê que o Rio Grande do Sul ali, a área podendo ficar na casa dos seus 35, Mato Grosso do Sul, em toda a sua porção oeste, 34, 36, e sempre vai chamar a atenção nesses dias aqui entre o sul da Bolívia, o Paraguai e a Argentina. É claro, é uma região bastante produtora. Os colegas que nos acompanham aqui, que estão de olho na parte de valorização de safra, se vai ter quebra, não vai, se vai ter recorde ou não vai. Pode ser que eles façam conta olhando que essa temperatura tão elevada atuando por aqui comprometa a qualidade e o desenvolvimento mais saudável em partes de, de soja sendo cultivadas nessa região. Isso é para o dia de hoje, dia 3. A gente vê aqui, ó, dia 3 de fevereiro. Eu vou colocar agora a máxima do dia 4. Avançar aqui no mapa. Então, no dia 4, olha como que fica bem quente aqui na Argentina. Áreas podem chegar a 41, 43 graus. Claro, isso é a saída do modelo. Algumas áreas podem ficar abaixo disso. Quem sabe outras um pouquinho acima. Mas reforçando, Erickson, olha o Rio Grande do Sul passando por oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, essa região aqui, ó. Essa vai ser a região mais quente no Brasil nos próximos dias. No dia 5, avançando, porque aqui também vai ficar bastante quente. Olha, na Argentina, Paraguai, áreas podendo chegar nos seus 44, temperatura máxima. Aqui no Uruguai, divisa já com Rio Grande do Sul, algumas áreas podendo ficar próximo de 38. Vou seguir para o pessoal poder acompanhar o que vai ser a máxima nesses próximos 10 dias. E aí que no dia 6, já começa a ter uma certa diminuição. É aquele dia que vai ter aquela primeira chuva que vai atuar aqui em parte do Rio Grande do Sul. Então vai deixar um pouco mais essa nebulosidade, levar a radiação, o calor embora para a atmosfera e não atinge a superfície, não fica tão quente. Não muda tanto o cenário na Argentina e no Paraguai. Mas daqui para frente vai voltar a esquentar. Daqui, no caso, do dia 6, a gente vai lá para o dia 7, ainda mantém esse cenário, mas no Rio Grande do Sul já voltou a esquentar um pouquinho. E se não me falha a memória, daqui para frente vai ser só aumento de temperatura, que no dia 18 já começou a ganhar mais intensidade de novo na Argentina. Nos estados brasileiros até ainda está indo um pouco mais devagar esse aumento. Acredito que então aqui a partir do dia 9 já começa a aumentar de novo. Mato Grosso do Sul, áreas próximas dos seus 34. E dessa vez, Erickson, já é o estado como um todo, pegando até partes ali do sul do Mato Grosso. Olha o Rio Grande do Sul, bem mais quente também. Aqui sim estaremos falando de dias consecutivos, mais duradouros, estamos falando aí de 6, 7, 8 dias, com temperaturas passando dos seus 34, 35. Quase finalizando aqui já, olhando para o dia 10, Rio Grande do Sul, aqui vai esquentar bastante. Então a gente está falando já do início da semana que vem, e é bastante provável que o pessoal que vai planejar a agenda das realidades da safra, fale com o pessoal que está no Rio Grande do Sul, porque lá vai estar bastante quente e vai ter uma amostragem grande pelo estado, porque vai ter um calor meio que alastrado por lá. Então aqui fica até uma dica do pessoal em termos de pauta, vai ser interessante ver isso aqui. Interessante sim, né? É significativo que pode ter em termos de impacto. Já finalizando aqui a parte da previsão, que a gente vê aqui no modelo europeu, mais uma vez o Rio Grande do Sul bastante quente, emendando ali com Argentina e Paraguai, finalizando com a quarta-feira da semana que vem, que aí sim é aquela frente fria que tende a passar de forma mais rápida. Olha como quando a ação da nebulosidade junto com a chuva promove a diminuição da temperatura, que poderia ficar mais elevada. Esses elementos acabam fazendo ela ficar um pouco menos
intensa, né? E aí depois, bom, finalizando o dia 13 aqui só, começa a ter um pouco mais de normalização em termos de temperatura máxima, mas agora é essa região aqui mais Bahia, norte de Minas Gerais, interior do Nordeste, que vai passar a ficar mais quente. E eu queria finalizar, Erickson, para mostrar para o nosso colega que está nos acompanhando, como a gente mencionou que teria muita chuva no Brasil ao longo da semana passada, principalmente ali a partir de quarta-feira, emendando com o final de semana, para ele ter noção mais ou menos do quanto que choveu no Brasil de modo geral, para ele saber como estão as outras áreas e próximo das áreas dele. Então, para chegar, dar um zoom aqui para contribuir, principalmente com o pessoal que está aí nos acompanhando do celular, né? A tela fica menorzinha. O Rio Grande do Sul, muito pouca chuva, Erickson. Alguma parte aqui, né, da Serra Gaúcha, divisa com Santa Catarina, até pegou um pouco. Esse aqui, pessoal, é o acumulado de chuva nas últimas 96 horas. Então tem aqui 4 dias de acumulado de chuva. No momento que eu falo com vocês, aqui em Uberlândia, já volta a chover de novo. Estava chovendo fraquinho desde ontem de madrugada e continua chovendo bastante por aqui. Ainda estamos sob a atuação das ACAS aqui no Brasil Central, né? De Santa Catarina para norte, aí sim, bastante chuva. Algumas áreas do Paraná até que ficaram mais falhadas, mas tiveram chuvas também se distribuindo para cá. Mato Grosso do Sul pegou um pouco mais fraco. O principal destaque fica sendo São Paulo pela quantidade de água em algumas regiões, sério, que são aqui, ó, 239 milímetros. Outras áreas aqui próximas, mais ao sul do estado, também chegando na casa dos seus 200, 140, 150. O estado de São Paulo foi um dos mais chuvosos do Brasil no final de semana. Então a gente vê que nessa escala de cor, sempre que está azulzinha, está acima ali dos seus 40, 50 milímetros, em algumas áreas passando disso, né? Então esse é um outro destaque de muita chuva. Não diferente eu já vou sair da parte de São Paulo, porção de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, bastante chuva também. Ficou mais seco na divisa ali com o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo, buscando Bahia. Eu vou tirar um pouco o zoom agora, para o pessoal ter noção mais macro. Como que aqui, ó, no Nordeste já ficou um pouco mais seco, tiveram algumas chuvas mais pontuais. Lembrando, isso aqui é de entre quinta, sexta, sábado, da sexta-feira de manhã até a segunda-feira de manhã, quanto que teve de chuva. E aí, claro, a gente mencionou a atuação da Zecit, toda a região norte. Matopiba, tirando parte da Bahia e do Piauí, teve volumes mais significativos, somente aqui, né, norte do Tocantins, parte do Pará. Então, e, claro, só para fechar, aqui entre áreas bastante produtoras, entre Rondônia e Mato Grosso, também com volumes mais elevados. Então, só para mostrar aí que, de fato, tivemos muita chuva no final de semana, vai continuar ali principalmente entre Mato Grosso e Rondônia, com volumes elevados que devem impactar aí a parte da colheita nos próximos dias, tá? Essa era a parte da previsão, Erickson. Muito bem. Pessoal, é importante ter esse conhecimento. Quem está atuando aí no mercado físico, por exemplo, ficar atento aos preços, principalmente aí Rio Grande do Sul, partes de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, porque esse calorão com certeza vai pegar no seu preço. Vamos ter alguns impactos aí. A gente tem acompanhado isso no Realidades da Safra e quem está atuando aí no mercado internacional, essa onda de calor, ficar atento para os preços e impactos ali da Argentina, Paraguai. Eu vi que em alguns momentos até o Uruguai sofre aí com esse calorão. O Uruguai não deve ter tanto a perda assim, mas a Argentina e Paraguai pode acontecer problemas ali e afetar, né, no seu preço, na sua formação de preços. Então é importante ter essas informações em mãos para vocês ficarem atentos. Bom, vamos passar a vinheta para ter a colaboração aqui de quem está nos acompanhando. Bom, Lanzorx, a primeira solicitação aqui em relação a Sinop, no Mato Grosso. O que promete aí para esse começo de fevereiro para aquela região? E, rapaz, o Sinop, o nosso amigo que está por lá, ele está na região justamente que é meio que divisa onde vai estar chovendo muito ou não. Eu vou dar um zoom para contribuir, para ele poder enxergar melhor aqui no mapa. Ele vai estar mais ou menos por aqui. Então, ao que está
a leste dele, indo para Confresa, Querência, aqui está mais fraco de chuva. De modo contrário, né? A gente vai lá para a divisa com Amazonas, mais chuva. Então, toda a região, essa porção central do Mato Grosso, então inclui Sinop, a região, está pegando bastante chuva. Na escala de cor, se eu chegar um pouquinho para cá, ó, toda essa área aqui está passando dos 100 milímetros em todos esses 10 dias. Eu não vou mostrar todos os dias igual a gente costuma fazer, né? Mas se a gente for ver aqui nos 5 dias, você vai ver que não é uma chuva concentrada em apenas 2, 3 dias. Se a gente vê aqui, ó, mais ou menos onde ele está, tem chuva nos primeiros 5 dias e depois também continua tendo. Essa região, eu vou fazer um desenho maior agora. Essa região aqui, que pode ser que abranja mais algum produtor que está acompanhando a gente, inclusive o nosso amigo lá de Sinop, essa região aqui, ela está tendo uma condição para ter muita frequência de chuva a partir de hoje, já valendo, até na quarta-feira da semana que vem. Condição para chuva todos os dias. Vai ter 2 dias ali, vão ter 2 dias ali mais ou menos, que ela vai ficar mais falhada. Mas tirando isso, essas chuvas isoladas, vai ter condição para a chuva se distribuir bem e ela vai ter frequência em algumas áreas com volumes mais elevados. Essa região aqui, e foi muito bom, eu não vi o nome do nosso Jean. Ô, Jean, essa região está me chamando a atenção porque o Mato Grosso está agora com a minéria mais forte na parte de colheita, quem sabe algumas áreas já entrando com safrinha, vai ter muita chuva aqui, a parte de logística, pensando em qualidade de estradas, maquinário ali, né, travando, caminhão não passando, meio que tudo nesse momento agora com essa chuva é um ponto de atenção para esses próximos 10 dias, porque realmente tem muita frequência de chuva por lá. Caso tenha algum produtor que esteja mais tardio, a parte de enchimento de grãos também seria um impacto, porque a gente está falando de dias chuvosos, como eu mostrei no mapa agora há pouco aqui do acumulado de chuva do IMET, e ainda mais 10 dias bastante nublados para frente. Então também teria essa questão. É claro, quem já entrou com uma safrinha, talvez seja até o caso do Jean, aí esse talvez se beneficie um pouco mais, porque semente no chão, tá tudo certo, então deixa chover para ter infiltração agora, né? Mas lá na região ali, pegando o Mato Grosso, realmente, Erickson, ali está bastante favorável de chuva nos próximos 10 dias. A nossa próxima colaboração aqui é de Danúncio Silva. Ele pergunta sobre o regime de chuvas em São Domingos, Santa Catarina, para o mês de fevereiro. Danúncio. O fevereiro lá até que está começando a ter um pouco mais de retorno da chuva. Eu avaliei um pouco a região, eu não sei exatamente onde fica a cidade, o município dele, então eu vou fazer no estado de modo geral, que eu acabo abrangendo a área dele. A gente vê que nesses próximos 5 dias, pelo menos essa porção mais leste do estado vai ficar mais chuvosa. É aquela frequência de chuva que eu falei que ela está no Brasil Central, desce mais um pouquinho, mas não beneficia o Rio Grande do Sul. Pois é, ela pega essa região aqui contribuindo. Então, nesse curto prazo, aqui está interessante. Quando a gente olha mais para frente, os 5 dias subsequentes, né, do dia 8 ao dia 12, também tem condição de chuva, mas você vê que pelo mapa de cor perde a intensidade e a frequência também. Ainda tem condição. Para quem está lá na porção mais oeste, talvez o Danúncio esteja por lá, aí já está um pouco mais fraco. Eu vou dar um zoom para contribuir mais com ele, a corzinha vai sair ali, a gente consegue ver melhor. Então, nessa porção aqui, que também vai ficar mais quente, Erickson, é que vai ser um pouco mais difícil. Jogando para os dias lá, né, entre o dia 8 e o dia 12, também está mais fraco de chuva, volumes menos significativos, estamos falando de chuvas mais isoladas. E de final de semana, início da semana que vem, mais quente. Mas quando a gente olha os modelos e analisa o cenário mais para frente, meados de fevereiro, indo para a parte final, está tendo uma condição, e aí eu vou usar esse outro mapa aqui para fazer o desenho, para contribuir lá com o Danúncio. Essa região aqui do Brasil, ela está ficando com chuvas levemente abaixo da média, e essa região aqui, que aí vai abranger a área do Danúncio, está ficando acima da média. Então, nesse curto prazo, realmente, está mais difícil para lá, em termos de frequência de chuva e essa temperatura elevada, mas do meados, ali, vamos colocar dia 12, 15 de fevereiro, indo para o final do mês, tende a melhorar a frequência de chuva, tempo nublado e até na parte da temperatura lá para ele, tá? Agora vamos ali
para a Bahia. O pessoal da Bahia, principalmente ali no sudoeste baiano, tem tido muita preocupação com os regimes de chuva para aquela região, viu, Los Orcs? É. Ali teve um momento que foi ficando bom de chuva. Em janeiro teve umas vacas que acabou atuando por lá, uns dias frequentes, podendo chegar chuva por lá. E agora, quando a gente vê esse episódio, bom, claro, eu mostrei aqui nos mapas anteriores do acumulado de chuva que teve alguma coisa acontecendo por lá, mas foi mais fraca. E a gente olhando aqui, né, os próximos 10 dias, e aí a gente vê que o sudoeste baiano, eu vou dar um zoom para contribuir com a facilidade de observar, já não está tão interessante mais. Essa cara aqui, né, a gente vê a chuva meio falhada, as cores meio fracas para os acumulados, quase nada ali chegando próximo dos seus 30 milímetros. Está falando que tem chuva, mas ela está falhada, ela está isolada. Pega ali o oeste da Bahia, mas justamente no sudoeste, essa região aqui, né, é que está mais fraco. Vale sim um sinal de atenção para a qualidade da safra e o pessoal que está atuando por lá, porque lembra, Erickson, além de estar meio ruim de chuva aqui, quando a gente vai para o início da semana que vem, é aquela região que a temperatura também vai subir mais. Então aqui o desafio é um pouco maior em termos de ter esse retorno da chuva e essa temperatura que vai subir por lá. Muito bem. Esse da Bahia, só para citar, foi o Rogivan que solicitou. Obrigado, Rogivan, por estar aqui com a gente. Obrigado. E agora o José Pereira pedindo ali para Ouricuri, no sertão pernambucano. Ele comenta que em janeiro choveu bastante, aí ele precisa saber agora se em fevereiro dá uma continuada. Nesse curto prazo, vai pegar aquilo que eu mencionei lá para o pessoal de Santa Catarina, né, para o Danúncio. Porque a Zecite nesse curto prazo, e eu vou pegar esse desenho aqui para mostrar onde vai estar chovendo mais, como ele está bem mais na parte do interior de Pernambuco, ele está meio que na área de limite, onde vai chover bem e onde vai chover não tão bem assim. Eu vou dar um zoom para contribuir com a observação da chuva lá. Então, essa porção mais litorânea, adentrando um pouco no continente, desde assim, né, da Bahia, Salvador aqui, até lá na divisa do Maranhão com o Pará, tem condição mais para chuva, só que você vê que a Zecite ela adentra mais, claro, vindo de norte, da porção do Equador. Então, aqui está ficando bastante chuvoso. Lá na região dele, interior de Pernambuco, a chuva está mais fraca. Eu até mencionei no começo ali da previsão, sempre tem alguém ali do interior do Pernambuco que fala com a gente. Tem o retorno, tem a condição de chuva para lá, mas vão ser poucos dias e o volume não está muito significativo. Desde essa região aqui, né, do central da Bahia, que invade parte do Piauí e Pernambuco, é onde está mais seco. Pega parte dele ali, onde está mais fraco. Percebe, Erickson, que é só nessa região aqui, ó, entre onde está mais laranja e vermelho, que está mais significativo. Então, vai indo aqui para o interior, está mais fraco. A frequência de chuva lá já não vai ser tão boa, mas vai ter pelo menos aquele retorno de um dia ou outro e ela ficando com a cara mais isolada. Então, é a área assim que você vai pensar, olha, eu tenho uma condição de chuva até para os próximos dias, mas eu não vou colocar tanta expectativa porque eu sei que está meio fraco, não está tão forte. Pode ser que fique 2, 3 dias sem chover, com total tranquilidade, mas é provável que sempre tenha alguma chuvinha isolada acontecendo lá para ele. Muito bem. E para finalizar aqui as contribuições, na verdade é uma solicitação do pessoal aqui da nossa redação, que a gente vai fazer a cobertura lá em Cascavel e vira e mexe quando tem uma feira marcada, alguns dias antes o clima costuma aprontar. Tivemos várias feiras que a gente... É verdade, Lanzorks. Alguém conta lá para quem comanda o clima. E já teve várias feiras que há uns dias antes ali, ou dá uma tempestade, ou dá alguma coisa. Então vamos ver lá em Cascavel. Vamos sim. Lá em Cascavel, vou olhar os próximos 5 dias e depois os 5 dias subsequentes. Então aqui, ó, região de Cascavel, mais ou menos por aqui. Tá aquela área que, lembra que tá chuvoso, ela vai indo para a parte mais sul do Brasil, esse corredor de umidade? Então tem chuva para lá nesses próximos 5 dias. E vira e mexe, Cascavel registra umas tempestades mais significativas, granizo. Cascavel, cidade média importante, parte do agro. Então tem muita gente que acaba divulgando conteúdos de lá. Vira e mexe, tem umas coisinhas pesadas por lá. Então tem condição de chuva para essa semana para lá. De sábado para frente,
olhando no outro mapa, perde um pouco de força, em termos de quantidade ou possibilidade de volumes, mas em termos de frequência de chuva ainda vai continuar tendo, porque ela vai ficar mais fraca, né, essa frequência de chuva para cá. Então não dá para imaginar ali que de sábado até quarta-feira da semana que vem não tenha chuva, não tenha tempestade, uma vez até porque vai fazer um pouco mais de calor para essa área aqui. Lembra que a gente viu os mapas lá do ECMWF de temperatura máxima, chegando até vendo a temperatura máxima. Então não dá para descartar, inclusive, aquelas chuvas pontualmente. Ela não se distribuiu bem, acontecendo só ali em uma área ou outra, mas ela pode vir na forma de pancada. Ou seja, Erickson, a gente vê que nos próximos 10 dias, acumulados que podem chegar ali nos seus 70, 75 e com frequência de chuva ocorrendo por lá. Ou seja, eu não estou falando com ninguém da área do clima, mas a feira pode ser que traga ali alguma emoção, algum registro de chuva para quem vai frequentar o espaço. A gente espera que ocorra tudo bem, as feiras são muito importantes, principalmente aí para mostrar as novidades, as tecnologias, né, venda de máquinas, enfim. Vamos torcer para ter esse tempo mais firme lá para Cascavel. Bom, Lanzwerks, muito obrigado pelas suas informações, seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas, até a semana que vem. Obrigado, até semana que vem. Então, atenção nos destaques aí. Tem área chuvosa e tem área com temperatura elevada. Semana que vem a gente fala um pouquinho mais do calor lá no Rio Grande do Sul, que deve pegar mais. Maravilha. Obrigado, Lanzwerks. Por nada. Bom, pessoal, quero mostrar agora algumas imagens de chuvas que aconteceram lá pelo Nordeste. A situação no Nordeste é algo que vocês sempre pedem aqui pra gente, então a gente vai sempre tentar dar uma atenção maior. E no Nordeste, nesses últimos dias, eu vou lendo até algumas reportagens que foram publicadas nos últimos dias, enquanto as imagens vão acontecendo. Nunca vi isso. Mostrando que realmente esses vídeos que a gente encontrou no YouTube, antes de comentar, não tem precisamente o dia que aconteceu a chuva, né? Alguns vídeos mostram ali as regiões, mas os dias exatos não temos, né? Porque são vídeos que foram postados no YouTube. Mas a gente comenta aqui, né? Por exemplo, tivemos chuvas muito fortes ali na região do Vale do Paraíba, litoral norte, né? Tivemos até alertas do CEMADEM mostrando para possíveis deslizamentos e alagamentos. Enfim, muita coisa. Em João Pessoa também teve alerta, né? Mais de 100 cidades da Paraíba ficaram sob alerta de chuvas intensas. Tivemos também alerta na Grande Recife, Zona da Mata, né? Muita chuva aconteceu lá em Pernambuco. E também alerta ali pela agência pernambucana, né, a APAC. Também muita gente ficou desabrigada no interior lá do estado. Enfim, são essas imagens que a gente está mostrando aí, né, pessoal? Muita preocupação lá no Nordeste. A gente mostrou aí no começo da nossa entrevista essa atuação da ZECIT, que acaba proporcionando essas imagens de chuvas, né, essas questões de mais precipitações acontecendo. E a gente fica atento, tá? Para o Nordeste. E sempre que tiver alguma situação acontecendo, a gente traz aqui também no Notícias Agrícolas. Vamos seguir para os alertas do INMET. Os alertas do INMET de hoje são 2 alertas. Temos alertas tanto de chuvas intensas quanto de calorão. O alerta do INMET para chuva hoje. Essa área em laranja que pega ali desde o norte do país, vai passando ali pelo centro-oeste, até vir aqui pelo sudeste. O INMET publica aviso com chuva entre 30 e 60 milímetros
ou 50 e 100 milímetros, ventos intensos, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Áreas afetadas: Centro Goiano, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Leste Goiano, Nordeste Paraense, Norte Pioneiro Paranaense, Sudeste Paraense, Ocidental do Tocantins, Oeste Maranhense, Sul Goiano, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitano de Curitiba, Marajó, Nordeste do Mato Grosso, Leste do Mato Grosso do Sul, Campinas, Bauru, Piracicaba, Itapetininga, Sul, Sudoeste de Minas, Norte Maranhense, Centro-Norte de Mato Grosso do Sul, Oriental do Tocantins, Sudoeste Paraense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato Grosso, Norte Goiano, Norte Paranaense, Sul do Maranhão, Macrometropolitana de Paulista, Marília, Norte Central Paranaense, Norte do Amapá, Araraquara, Metropolitano de Belém, Sudeste Paranaense, Vale do Paraíba Paulista, Noroeste Goiano, Centro Maranhense, Centro-Oriental Paranaense, Norte Catarinense, Centro-Ocidental Paranaense, Noroeste de Minas, Metropolitano de São Paulo, Vale do Itajaí, Assis, Oeste de Minas, Litoral Sul Paulista, Extremo Oeste Baiano, Centro-Sul Paranaense, Distrito Federal, Grande Florianópolis, Sul do Amapá, Central Mineira, Norte do Mato Grosso, Norte de Minas. Já esse alerta para o Rio Grande do Sul é aquilo que a gente comentou aqui também na entrevista, é a onda de calor. O IMET publica aviso, de risco à saúde, temperatura 5 graus Celsius acima da média, por período de 3 a 5 dias. As áreas mais afetadas: sudoeste do Rio Grande do Sul, centro-ocidental, noroeste, metropolitana de Porto Alegre, nordeste, centro-oriental e sudeste. Todas as regiões aqui do Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Agora vamos para os alertas do CEMADEM. O CEMADEM traz os seguintes alertas para o dia de hoje. Região Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Considera-se alta a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos nas regiões intermediárias de São Paulo, Campinas, São José dos Campos, considerando aí São Paulo, nesta última com destaque para municípios do litoral norte paulista. Nessas regiões, há previsão de pancadas de chuva, especialmente no final da tarde, que pode ocorrer com intensidade moderada a forte. Diante dessa previsão, associada aos acumulados de chuvas de dias anteriores, aumenta a possibilidade de enxurradas, inundações pontuais e córregos canalizados em áreas urbanas e alagamentos temporários de áreas rebaixadas. Considera-se moderada a possibilidade de ocorrência nas regiões geográficas intermediárias de Sorocaba, em São Paulo, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e Pouso Alegre, Minas Gerais, devido à previsão de chuva ao longo do dia, que pode ocorrer em formas de pancadas de forte intensidade, associadas aos acumulados de chuva de dias anteriores. Assim, não se destaca a possibilidade de ocorrência de enxurradas e inundações pontuais, de córregos canalizados em áreas urbanas e alagamentos temporários de áreas rebaixadas. Também temos alerta para a região sul, Santa Catarina e Paraná. Considera-se moderada a possibilidade de ocorrências nas regiões geográficas intermediárias de Joinville e Blumenau e também ali em Curitiba, devido à previsão de chuva a partir da tarde, que pode ocorrer em forma de pancadas de intensidade moderada. Assim, não se destaca a possibilidade de ocorrências de enxurradas, inundações pontuais de córregos canalizados em áreas urbanas e alagamentos temporários de áreas rebaixadas. No norte, alerta para Amapá e Pará. Considera-se moderada a possibilidade de ocorrência de eventos em regiões intermediárias de Macapá e Belém, devido à previsão de chuva que pode gerar acumulados pluviométricos significativos ao longo do dia. Assim, não se descarta a possibilidade de ocorrência de inundações pontuais de córregos canalizados em áreas urbanas e alagamentos temporários.
No Nordeste, o alerta fica para o Maranhão. Considera-se moderada a possibilidade de ocorrências em São Luís, devido à previsão de chuva que pode gerar acumulados pluviométricos significativos ao longo do dia. Assim, não se descarta a possibilidade de ocorrência de inundações pontuais dos córregos canalizados em áreas urbanas e alagamentos temporários. Esses são os alertas de hoje. Então, vocês que estão nessas regiões do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste, ou no caso do Rio Grande do Sul, procurem mais informações aí da Defesa Civil de suas cidades, de suas regiões ou de seus estados. Bom, pessoal, lembrando que agora a gente tem essa programação diária que percorre toda manhã nessa edição do dia 3 de fevereiro de 2025. Hoje temos uma programação ao longo de todo o dia, né, considerando a parte da manhã e também a parte da tarde. Na parte da manhã a gente começa às 8 horas da manhã com o Bom Dia Agronegócio, apresentado pela jornalista Carla Mendes, trazendo as primeiras notícias do dia, repercutindo as notícias do dia anterior. Temos aí muita coisa acontecendo, principalmente devido ali aos Estados Unidos, com taxas, né, sendo praticadas em diversas partes aí, Canadá, México, enfim. Isso tem afetado muito, né, aqui as nossas condições dos preços de commodities. Na sequência temos as realidades da safra, essas realidades que o Guilherme Dorigatti vai conversar com produtores rurais, com especialistas, enfim, com engenheiros agrônomos e conhecer as realidades em loco, né, nas áreas produtivas onde elas estão acontecendo. Damos sequência com a previsão do tempo que é um complemento do Realidades da Safra e que visa entender como estão as temperaturas e as previsões de chuvas, né, para os próximos dias, para a gente ter realmente um panorama de como vão ficar essas produções e produtividades em todo o Brasil. Na sequência temos o mercado do boi que vai trazer as principais informações e os preços praticados para esse mercado. E a gente finaliza ali a parte da manhã ao meio-dia, né, com informações de demais commodities, de demais lavouras e produções que a gente tem aqui no Brasil. E na parte da tarde temos mais entrevistas, mais podcasts, enfim. Fique com a gente, por isso é sempre importante você ativar o sininho, deixar o seu like, se inscrever no canal, assim você recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar e não perde nenhuma dessas informações. Muito bem, pessoal, a gente vai finalizando a nossa previsão do tempo por aqui. Amanhã a gente tem mais informações. Até lá, um abraço.